Oi, gente, meu nome é Carol e hoje eu estou aqui fazendo uma coisa que eu não faço tem muito tempo, que é gravar um react sozinha e fora de live, que eu não tô em live, porque hoje eu não abri live, minha luz tá caindo pra caramba, só que eu também não tinha vídeo pra postar amanhã, né, que amanhã é meu dia de postar vídeo sozinha aqui no canal, e aí eu tô tentando gravar aqui um vídeo sozinha, não sei mais como faz isso, porque normalmente quando eu tô off live eu gravo com a Rai. E quando eu tô sem a Rai, eu gravo em live. Então agora eu me sinto igual uma louca falando sozinha com a câmera, porque não tem ninguém me respondendo. Então isso vai ser esquisito. Eu esqueci como faz isso. Mas enfim, né? Eu tô fazendo isso aqui por quê, gente? Porque como vocês podem ver, eu tenho uma pequena lista de vídeos pendentes que foram patrocinados na minha live, tá? E esse daqui foi um deles. E como eu não tô em live, eu preciso gravar, eu escolhi esse daqui, que é Como um Traidor se tornou a maior piada da história da Libertadores. Eu não sei do que se trata, tá? Eu não sei quem que é esse traidor. Não sei qual time que é. Então, eu sei que esse aqui é recente, né? 4 semanas, que foi Libertadores, foi Palmeiras e Flamengo agora, né? Que o Flamengo levou e virou tetra, né? Isso eu sei. Mas é só o que eu sei também. Mas eu não sei quem é esse traidor, então eu tô curiosa pra ver. Esse vídeo foi patrocinado na live, tá, gente? Junto com mais 300 outros. E então bora lá descobrir quem que é esse traidor que se tornou uma piada na história da Libertadores. Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Antes de se tornar um dos personagens mais controversos da história recente da Libertadores, Andrés Pereira era visto como uma espécie de refugiado de talento do futebol europeu. Havia potencial, havia técnica e havia formação de elite. O que faltava, segundo ele mesmo, era um lugar onde pudesse se sentir importante. E nesse cenário, o Flamengo surgiu como a promessa perfeita. O ano era 2021 e Andréas tinha propostas concretas de clubes europeus, Everton da Inglaterra e Fenerbahçe da Turquia. Ambientes estruturados, grandes ligas e estabilidade. Mesmo assim, ele abriu mão disso tudo. O brasileiro, criado na Bélgica, formado no Manchester United, queria algo maior, queria sentir pertencimento. Ele queria jogar onde o futebol respira diferente. E assim, no dia 18 de agosto de 2021, a sua contratação por empréstimo ao Flamengo foi oficializada. No dia seguinte, assinou o vínculo e renovou com o United por mais um ano como parte da operação. A apresentação no dia 23 de agosto já demonstrava o peso do movimento. Andrés declarou abertamente que considerava o Flamengo o maior time da América. Unia paixão, coragem e uma pressão que ele talvez não imaginasse que um dia se voltaria contra ele com tanta força. Mano, Na sua o que esse cara fez? estreia contra o Santos na Vila Belmiro, não houve tempo para adaptação. O Flamengo atropelou por 4-0 e Andréas marcou o último gol. Uma estreia perfeita, quase cinematográfica. Ele de fato parecia pronto para viver um capítulo de redenção no futebol brasileiro. E nas semanas seguintes, a sua narrativa seguiu num ritmo crescente. No dia 3 de outubro, contra o Atlético Paranaense, foi decisivo. Participou do gol de Everton Ribeiro, fez o terceiro e foi eleito o melhor em campo. Caraca. No dia 9, assistência para Pedro e participação ativa no gol de Michael na vitória sobre o Fortaleza. O torcedor começava a enxergar nele algo raro, um meia versátil, técnico, rápido e com bom chute de fora. As expectativas só aumentavam. O cara caído ali, A coitado. confiança era tanta que no dia 13 de outubro ele encerrou um jejum histórico. Na vitória por 3-1 sobre o Juventude, Andrés marcou um gol de falta, o primeiro do Flamengo após 1.221 dias. Desde 2018 ninguém havia convertido. Aquele chute parecia um símbolo. Andrés estava recolocando o Flamengo em trilhos que o clube não via há algum tempo. Em novembro, ainda marcou contra o Bahia e depois contra o Internacional. Era de fato um jogador influente. Não era craque, talvez não fosse unanimidade, mas era útil, intenso, participativo. E de certa forma, começava a criar uma conexão com a torcida. Uma relação que poucos meses depois seria completamente destruída. Meu Deus, Porque o que ele toda fez? história que caminha para um trauma costuma começar com encantamento. E com Andrés não seria diferente. Foi quando chegou então o dia 27 de novembro de 2021.
a final da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. O Flamengo era favorito, Andrés era titular. Nossa, mas em 2021, a final da Libertadores também foi Flamengo-Palmeiras? Caraca! Que esse ano, no caso 2025, né, também foi. Em 2021 também foi eles. Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. O Flamengo era favorito, Andrés era titular. Era a chance de ouro de eternizar o seu nome de forma positiva na história do clube. O jogo foi duro, truncado, tenso. No tempo normal, tudo empatado por 1-1. A prorrogação começou com ansiedade e então veio o lance que mudaria sua vida. Davi Luiz recuou uma bola simples para Andréas pouco antes da linha do meio-campo. Ele erra o tempo da passada, escorrega no movimento e cai. A bola escapa, Daverson agradece, avança livre e marca o gol do título palmeirense. Ai, o Palmeiras ganhou em 2021. Gente, eu não sabia que o Davi Luiz jogou pelo Flamengo. Não sabia. Ah, entendi. Então, em 2021, o Palmeiras ganhou do Flamengo na Libertadores. Ali, em 1 segundo, Andréas deixou de ser apenas um jogador. Ele se tornou um símbolo, o autor do maior erro individual da história do Flamengo em uma final de Libertadores. As críticas foram brutais, claro. Rivais, torcedores de outros clubes, parte da própria torcida rubro-negra. Memes, ironias, deboche. Ele virou uma caricatura, virou piada. Virou aquilo que nenhum atleta deseja ser. Lembrado eternamente pelo pior momento da carreira. O restante da sua passagem pelo Flamengo... Porque na final da Libertadores é complicado mesmo. O Flamengo nunca mais foi o mesmo. Ele continuou jogando, chegou até a fazer um gol importante contra o Tolima nas oitavas da Libertadores seguinte, mas já não havia retorno emocional. A sua relação com o clube que ele antes havia chamado de maior da América estava quebrada. Acabou com ele, Apesar disso, ele deixou o Flamengo com uma boa passagem, embora na visão de muitos, incluindo a minha, seja superestimada. Mano, será que ele foi jogar no Palmeiras depois? Eu tô achando que essa traição aí que o título fala que ele foi pro Palmeiras depois, deve ter sido. Saiu acima de tudo como uma figura dividida, competente, porém marcada por um erro tão colossal que apagava qualquer virtude. E o destino, irônico e cruel como só o futebol consegue ser, ainda preparava um novo capítulo para ele. Um capítulo que o levaria ao Palmeiras e de volta a uma final de... Mano, sabia? Mano, não acredito. Cara, eu até já sei. Eu já tô aqui, ó. Já fiz o roteiro aqui desse plot. Mano, ele foi pro Palmeiras, tá no Palmeiras até hoje. Em 2025, agora na final, que foi Flamengo e Palmeiras, ele jogou, tá ligado? E ele perdeu de novo. Porque ele perdeu pelo Flamengo em 2021, na final, contra o Palmeiras. E agora, tô imaginando aqui, né, que ele perdeu de novo, dessa vez pelo Palmeiras contra o Flamengo. Caraca! Libertadores. Essa história estava muito longe de terminar. Mas antes disso, vamos falar sobre a passagem atual dele pelo Verdão de São Paulo. Quando o Andrés desembarcou no clube no fim de agosto de 2025, a sensação era de recomeço. Era como se 4 anos depois do erro que o marcara para sempre numa final de Libertadores, ele estivesse ganhando a oportunidade de virar a própria narrativa. E não foi qualquer clube que lhe abriu essa porta, foi justamente o Palmeiras, o algoz de 2021, o time que se beneficiou da sua falha histórica e levantou a taça enquanto ele desabava no gramado de Montevidéu. Agora, no dia 29 de agosto de 2025, o Verdão investia pesado, 10 milhões de euros segundo o GE, para torná-lo uma das figuras centrais do meio-campo alviverde até 2028. A contratação, claro, foi cercada de expectativa. Antes mesmo de vestir o uniforme oficialmente, Andrés publicou um vídeo no Instagram escolhendo a camisa 8, tradicional, que até pouco tempo pertencia a Richard Rios. Era um gesto claro. Ele não vinha para ser coadjuvante, vinha para escrever uma nova história, como fez questão de frisar na apresentação oficial no dia 11 de setembro. Abre aspas. Quero escrever a minha história e ser o mais vencedor possível. Fecha aspas. Isso soava como uma grande redenção. O problema é que com Andreas, a história sempre pareceu mais pesada do que a camisa. 2 dias depois ele estreou em campo, entrando no segundo tempo da vitória por 4-1 contra o Internacional no Allianz Parque. Foi uma entrada discreta, mas útil. Nada que arrancasse suspiros ou que preocupasse os críticos, mas mostrava que ele tinha espaço no time. A primeira partida como titular veio logo na sequência,
E não poderia ser em cenário mais grandioso. River Plate e Palmeiras, quartas de final da Libertadores. Na ida, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2-1 e Andréas viveu seu primeiro grande momento com a camisa alviverde. Ele cobrou com precisão o escanteio que resultou no gol de Gustavo Gomes. Não era um lançamento genial nem um passe mágico, mas um gesto técnico importante e, acima de tudo, útil. Era um sinal de que o meia poderia, enfim, ser protagonista de um lance decisivo, só que agora a favor do seu time. 3 dias depois, no dia 20 de setembro, ele marcou seus 2 primeiros gols pelo Palmeiras num 4-1 sobre o Fortaleza. Por que o Palmeiras joga com a camisa com uniforme que parece do Brasil? Leve, confiante, recebendo liberdade no meio-campo. O Allianz Parque vibrou com ele. Isso não era pouca coisa. Se existia um lugar no Brasil onde ele... Na minha cabeça, o Palmeiras é verde, tá ligado? Por que ele joga com um uniforme que parece da seleção brasileira, azul e amarelo? O Parque vibrou com ele. Isso não era pouca coisa. Se existia um lugar no Brasil onde ele poderia tentar reescrever o seu nome, era ali. O Palmeiras sabe acolher quem chega disposto a entregar. A sua torcida tem memória seletiva quando o jogador corresponde. E Andréas parecia finalmente ter encontrado um ambiente disposto a abraçá-lo. E foi exatamente por isso que o destino, mais uma vez, escolheu ser cruel. O reencontro com o Flamengo, marcado para o dia 29 de novembro de 2025, na final da Libertadores em Lima, começou a ser desenhado ainda nas semifinais. Quando o Palmeiras avançou da LDU e o Flamengo confirmou a sua vaga, o assunto tomou o país. Andréas Pereira teria enfim a chance de enfrentar numa nova final o clube onde viveu a maior cicatriz da carreira. O cara é azarado, viu? Não vou mentir, não. Porra, ele cometeu a gafe aqui, aí fez o Flamengo perder a final da Libertadores contra o Palmeiras, tá ligado? Por conta ali do erro dele. E aí zoaram ele, fizeram meme dele por causa disso. Aí, 4 anos depois, ele enfrenta o Flamengo na final, jogando pelo Palmeiras e perde. Nossa, coitado, mano, devem ter falado muito dele. Oxi, os flamenguistas devem ter zoado muito, cara. Coitado. Nossa. É o roteiro perfeito para um final de redenção ou para uma tragédia repetida. Nos dias que antecederam a partida, a imprensa fez questão de lembrar tudo. Nossa. O escorregão, o domínio errado, o gol Sobra de Davis, nada. o choro, a queda de rendimento, enfim. Mas ele tentava passar uma imagem de tranquilidade. Repetia que estava focado no presente e que o passado já tinha ficado para lá. Só que o jogo em Lima mostrou outra coisa. Mostrou que alguns fantasmas não desaparecem, que algumas histórias não se deixam reescrever com facilidade. Andréas teve atuação apagada. Ele não errou como em 2021, mas não foi brilhante, não influenciou e não marcou presença. E como se o futebol insistisse em lembrá-lo dos seus traumas, ele ainda recebeu uma caneta de Everton Cebolinha nos acréscimos, lance que viralizou imediatamente. Era um presságio do que viria a seguir. E viria mais uma vez a perda de uma final de Libertadores. O herói improvável da noite foi Danilo, zagueiro, reserva, titular apenas porque Léo Ortiz não tinha condições devido a uma lesão. A história parecia escrita para outro nome, mas foi ele quem subiu mais alto do que todos após escanteio de Arrascaeta. O cabeceio foi firme, do Arrascaeta, quase definitivo no instante em que saiu da testa. Carlos Miguel só ficou olhando. E Danilo, assim como fez em 2011 pelo Santos, voltou a decidir uma final de Libertadores. Depois do gol, o Palmeiras partiu para o tudo ou nada. A equipe de Abel Ferreira avançou as linhas e tentou acelerar o jogo. Aos 43 minutos, um momento que fez milhões de rubro-negros prenderem a respiração. Vitor Roque recebeu na pequena área e finalizou com perigo. Só que a bola desviou em Danilo no último segundo. Nossa, foi a grande chance do Palmeiras no jogo, perdida num instante em que poderia empurrar o duelo para a prorrogação e alterar completamente o roteiro daquela noite. Nossa. O Flamengo, empurrado por sua torcida, segurou o resultado até o apito final. O estádio explodiu em vermelho e preto. Bandeiras tremulavam, jogadores se abraçavam no gramado e a história estava escrita. O Flamengo... Mano, se eu fosse esse cara, eu nunca mais jogava uma Libertadores na minha vida. Porque, mano, o cara tem até uma carreira boa, tá ligado? Mas chega na Libertadores, ele só é humilhado, mano. Eu nunca mais jogava uma Libertadores na minha vida. Eu falava, mano, Libertadores não é pra mim, mano. Eu tenho alguma coisa com isso aqui que não dá certo. Pô, duas Libertadores e as duas, ele se deu mal, cara. Tornava o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América.
E Andreas, mais uma vez, o vice amargo, Nossa. olhando de longe o rival erguer a taça. Mais uma vez, Ai. ironias, montagens e provocações. Brutal, viu? Inclusive do perfil oficial do Flamengo, que fez alusão direta ao erro de 2021 com a frase "Ninguém morre nos devendo". Com o triunfo, o rubro-negro confirmou a sua hegemonia recente no continente e consolidou esse elenco como um dos mais decisivos da era moderna da competição. Agora com 4 títulos, 81, 2019, 2022 e 2025, Caraca. o Flamengo superou Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, todos com 3 conquistas. O Mas Palmeiras também ia pro tetra, né? Se tivesse ganhado. Que loucura. Que isso, o Flamengo também obteve o direito de disputar pela segunda vez na temporada o título mundial, trazendo novamente para o horizonte a possibilidade de alcançar o topo máximo do futebol planetário. E essa conquista, claro, teve um gostinho especial por toda essa história que eu contei hoje aqui. Mas o que você acha sobre Andreas Pereira? Foi nesse Será daqui que ele perdeu pro Paris Saint-Germain, não foi? No Mundial? Ou tô Hoje doida? aqui. Mas o que você acha sobre Andreas Pereira? Mano. Será que isso tudo que o Flamengo fez foi exagero ou ele realmente merece isso? Eu achei esse cara um azarado quando se trata de Libertadores, viu? Porra, e ele tem um problema aí com Libertadores, afinal sendo Flamengo e Palmeiras, cara. Porra, quando ele tava jogando pelo Flamengo, o Flamengo perde. Depois ele foi pro Palmeiras, o Palmeiras perdeu. Mano, é pessoal com ele, Libertadores é pessoal com ele. Mano, desiste da Libertadores, é melhor, porque... Ô, louco, 2 vezes? Alguns torcedores sim. Afinal, foi dele o maior erro da história do clube, Nossa. que custou uma Libertadores. Ai. Já para alguns não. Foi um erro e ele não merece ser rotulado por isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários e me diz também se Andreas ainda pode dar a volta por cima, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Eu não Esse jogava foi mais, Analisando não. o jogo. Errou um jejum histórico. Vai criar uma conexão Flamengo e Palmeiras e Montevidéu. Quero ver de novo o O lance. Flamengo de forma positiva, empatado por um a sua vida. Daverson agradece, escorrega no movimento antes da linha do meio campo. Ele erra o tempo da passada simples para Andreas, pouco antes da linha do meio campo. Ele erra o tempo da passada, mano, é que ele pouco antes da linha do Deu meio pra campo. ver? Ele erra o tempo da passada, escorrega no movimento Tadinho. e cai. Assim, não foi culpa dele, né? Foi um erro, ele escorregou. Mas, porra, realmente, isso aí fez o cara fazer um gol, né? Esse cara do Palmeiras aí. Assim, não foi por querer, né? Ele realmente escorregou, mas, putz. Ah, mano, eu só achei assim, né? Eu não sou nem Flamengo, nem Palmeiras, né? Eu sou Fluminense, então não posso opinar muito aqui. Mas, eu achei que ele só foi azarado, tá ligado? Ele foi azarado. Que ele pegou 2 finais... E eram os mesmos times na final, só que uma ele tava jogando pelo Flamengo, outra pelo Palmeiras, e ele conseguiu perder as 2, né? Então só achei que foi azar mesmo. Não sei o que a galera acha, nem sabia dessa história. Tu esqueceu de falar que ele prometeu uma Libertadores para nós, dívida paga. Nossa, ai, que horror. Ele prometeu uma Libertadores pro Flamengo. Dito e feito. Ou pro Palmeiras aqui, não sei. O Flamengo já nem lembrava mais disso até o momento em que ele assinou com o Palmeiras. Era como se a torcida já tivesse perdoado. Mas a volta, logo ao Palmeiras, reacendeu tudo novamente. Se ele voltasse num time qualquer, não se daria tanta importância. Eu nunca perdoei a falha dele. E agora ele pagou o que estava nos devendo. 2021 foi bizarro. O tal do Renato Gaúcho morria abraçado com ele. Lamentável. Mas 2025 veio o troco. O Flamengo tetracampeão brasileiro. Parece que os flamenguistas realmente não perdoaram ele pelo erro dele ali, né? Realmente, mano. Mas errar numa final da Libertadores, tá ligado? É complicado mesmo. Não conhecia, não. Mas, pô, achei, assim... Bem azarado ele, tá? Bem azarado. Porque, porra, perder duas finais de Libertadores sendo em times opostos. Doideira, tá? Mas é isso, gente. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias. Me acompanha nas lives também, tá? Tá aqui na descrição, Carol Baldes, na roxinha, na verdinha, né? Na Twitch, na Kik, no caso. E é isso, galerinha. Um beijo pra vocês e tchau!